Olá, você está no Escrituras Plus. Eu sou o pastor Lorival Culpo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Curta esse vídeo, comente, compartilhe, escreva aqui nos comentários sobre qual personagem você quer ver algum tipo de mensagem, a história dele, sobre a vida dele também. Hoje nós queremos falar sobre Martinho Lutero. Se você deseja conhecer um pouquinho mais sobre esse reformador, fica conosco até o final desse vídeo. Martinho Lutero nasceu no ano de 1483 e viveu até 1546. Foi o grande expoente da Reforma, quando o marco inicial da Reforma é creditado a ele no dia 31 de outubro de 1517, quando ele afixa as 95 teses dele na porta da Catedral de Wittenberg. Bom, o período em que Lutero nasceu, era um período rodeado de muitas mortes. Alguns anos antes de Lutero pregar as 95 teses dele, Jerônimo Savonarola tinha morrido na Itália por causa da sua pregação, entendendo que a Igreja Romana compreendia como heresias. Você pode ver o vídeo do Jerônimo aqui no nosso canal. Além dele, cerca de 100 anos antes de Lutero, John Hus foi queimado vivo por causa da sua mensagem, por causa da sua pregação. John Wycliffe e o discípulo dele também foram mortos na fogueira em decorrência das suas pregações e mensagens. E muitas outras mortes aconteceram nesse período. Bom, falando um pouquinho sobre a vida de Lutero, ele teve uma infância muito humilde. Os seus pais eram camponeses. O pai dele trabalhava numa mina de cobre e a mãe dele era doméstica e várias vezes precisava trazer a comida e o sustento nas suas costas até a casa. Aos 13 anos, Lutero é mandado para Magdeburgo e lá ele começa a estudar numa escola franciscana. Só que como a origem da família dele era muito humilde, ele não tinha como se sustentar lá. Ele era muito inteligente, muito capaz, mas ele não podia arcar com todos os custos, tanto de estudo quanto de moradia. Então ele passa a pedir esmolas. Ele era alguém muito esforçado tanto na vida acadêmica quanto na vida espiritual. Então, ele se esforçava muito para conseguir o favor de Deus, alcançar aquilo que Deus poderia dar e oferecer para ele. Nesse período, ele foi encontrado por uma senhora que o adotou, não adotou formalmente, mas acolheu ele, e ele passou a morar com essa senhora, e daí ele pôde desenvolver-se nos estudos e tudo mais. Aos 18 anos, Lutero vai para Erfurt e lá ele começa a estudar filosofia. No terceiro semestre, ele já tinha o grau de bacharel em filosofia. Aos 21 anos, ele já era doutor em filosofia. Então ele era alguém extremamente capaz, extremamente inteligente, extremamente esforçado, mas esses estudos não estavam trazendo para ele satisfação. Nessa mesma época, na igreja, ele tem contato com a Bíblia e começa a fazer leitura da Bíblia. E no seu desejo ele queria ler a Bíblia como um todo em um dia só. Eu tenho visto algumas pessoas lerem em um mês. Em um dia eu tenho achado muito difícil. Nesse período, ele redobra os seus esforços religiosos em busca de alcançar o favor e a graça de Deus e assim por diante. Nesse mesmo período, o seu pai queria que ele estudasse Direito. E ele ingressa no curso de Direito. E lá ele tem vários amigos. Porém, ele começa a perceber como aquela vida e a vida dos amigos dele era uma vida devassa. E ele estava muito preocupado com a salvação da sua alma. Então, nesse período, ele decide ir para um mosteiro. E ainda em Erfurt, ele vai para um mosteiro agostiniano e começa a se tornar monge lá. Mas como isso se deu, né? Como que isso aconteceu? Ele já vinha experimentando algumas coisas da parte de Deus, mas durante a volta de uma visita que ele fez para seus pais, ele está no meio de uma tempestade muito forte e ele faz uma oração que, se caso a vida dele fosse poupada, ele iria entrar para a vida monástica, ele iria entrar para o mosteiro. Nesse período também um amigo dele morre. E isso fica muito pesado para ele, e ele começa a pensar como seria se ele tivesse morrido naquele período. Ele seria salvo ou não seria salvo?
Então, aos 22 anos, Lutero entra no convento agostiniano. Os seus amigos tentaram mudar ele de ideia. O seu pai fica muito bravo por causa da escolha de Lutero, mas nada tira isso da cabeça dele e ele decide realmente seguir isso e caminhar nesse sentido. Ele, vivendo no mosteiro, em pouco tempo ele já estava aceito como monge, e ele teria que ficar 1 ano como noviço para depois ser aceito como monge. Um tempo depois ele já estava sendo aceito como padre e pregando regularmente. Ele vivia em longos jejuns, o que causava para ele muitas fraquezas no corpo. Nesses períodos em que ele vivia longos jejuns, ele tinha vários embates com Satanás, e Satanás dizendo para ele que ele não iria conseguir, que ele não iria vencer, que ele não ia ser salvo, e Lutero orando e expulsando o diabo e tudo mais. Então, nesse período, ele encontra uma Bíblia lá, e ele se debruça sobre a Bíblia, e lê mais ainda a Bíblia, e se apaixona cada vez mais pela palavra de Deus. Nesse período em que ele já é padre, e ele pregava em torno de 3 vezes ao dia, ele vai até Roma. E quando ele vai a Roma, ele vê que Roma estava perdida. Muitos pedintes, muitas pessoas vendendo a fé, negociando a fé, a questão do pessoal vendendo indulgências, e tudo isso causou uma revolta em Lutero. Quando ele volta, ele intensifica a pregação única e exclusiva na Bíblia, começa a questionar a autoridade papal, começa a questionar várias coisas na época, como a venda das indulgências, e daí ele tem um contato com um texto que causa o estalo nele. O justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Nessa época, em 31 de outubro de 1517, Lutero fixa as 95 teses. As 95 teses foram retiradas de lá e se espalharam pela Europa inteira. Chegou na Inglaterra, chegou na Espanha, chegou na Itália, chegou em todos os cantos do mundo daquela época. E isso começou a causar uma revolta de ideias, de conversas e tudo mais. E Lutero, em 1518, é chamado a Roma para responder à sua heresia. E quando ele chega lá, ele fala simplesmente que o que ele queria era debater as ideias e não causar tudo aquilo. Lutero mantém firme o pensamento dele sobre as 95 teses, não reduz aquilo que ele afirma e que ele crê, e daí é convocada uma dieta, que é chamada de dieta de Worms. E o plano era que Lutero fosse para lá, e quando ele fosse lá, ele teria um salvo-conduto. Ou seja, ele não seria morto naquele período, lembra? Era um período de muitas mortes por causa de pessoas que pregavam coisas contrárias à Igreja Católica, coisas consideradas heresias para a Igreja Católica. Quando Lutero está lá, ele tem esse salvo-conduto. Porém, o salvo-conduto acaba quando ele está indo embora. E quando ele está indo embora, já tem uma ordem de excomunhão para ele. Portanto, se ele fosse pego na estrada, ele poderia ser preso e assassinado, ou levado à fogueira, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, enquanto toda essa dieta de Worms estava acontecendo, essa era a preocupação dele. Mas por mais que os debatedores vinham contra ele, ele se mantinha firme. E ele dizia o seguinte: se não me refutar pela Bíblia, minha consciência continuará na Bíblia. Nós não precisamos reafirmar o quanto que Lutero estabeleceu-se a partir da Bíblia, a partir da palavra de Deus. O que ele começa a fazer é um culto centrado na Escritura, na palavra de Deus. A pregação tem um ponto central, não é mais a Eucaristia, não é mais a missa, é a palavra de Deus. Então, enquanto Lutero estava indo embora da dieta de Worms, ele é sequestrado. Algumas pessoas pensam que ele é sequestrado pela Igreja Católica para ser morto, mas não. Foi um príncipe que vivia naquela região, o sequestrou, levou ele para o castelo de Wartenburg, e ele fica alguns meses lá. E nesse local ele traduz a Bíblia para o alemão. Primeiro o Novo Testamento e depois o Antigo Testamento. Tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, ele teve uma facilidade muito grande para traduzir, porque ele conhecia bem a Bíblia,
Ele já tinha estudado muito a Bíblia, ele tinha um bom conhecimento de grego e hebraico, o que facilitou para ele. E essa Bíblia passou a ser difundida na Alemanha. E era uma Bíblia melhor do que outras Bíblias que começaram a surgir naquela época, porque as outras Bíblias tinham um alemão um pouco misturado com o latim. E quando Lutero traz essa versão, é um alemão mais puro, o que historicamente colabora inclusive para a língua alemã ser fortalecida a partir dos escritos de Martinho Lutero. Como ele já tinha sido excomungado pela Igreja Católica, eles começam um movimento que é chamado de movimento da Reforma, que vai desembocar em outros movimentos históricos que nós falaremos em outros vídeos. Como Lutero começa a experimentar isso, várias pessoas que estavam insatisfeitas com o catolicismo começam a sair. Padres, monges, inclusive freiras. Então, certa vez, chega em Wittenberg um grupo de freiras, e essas freiras não tinham como se sustentar e tudo mais, e Lutero se apaixona por uma delas e se casa. O nome dessa freira é Catarina von Bora. Eles começam a se sustentar, começam a viver juntos, têm filhos e tudo mais. Nesse período, Lutero escreve livros, escreve sermões, escreve muitas músicas, uma dentre as quais nós cantamos até hoje, Castelo Forte, mas ele tem várias e várias outras músicas, várias e várias outras canções. Lutero é marcado muito pela sua devoção à Bíblia, mas também pelos seus períodos de oração. Alguns historiadores afirmam que ele dizia que se ele não passasse mais do que 2 horas em oração, o diabo poderia vencer ele. Uma outra frase dita ser de Lutero é que ele dizia o seguinte, que se ele tinha algo importante para fazer naquele dia, ele deveria orar o dobro do que ele orava. Então, se ele orava normalmente 2 horas, ele teria que orar em torno de 4 horas. Lutero viveu até os 62 anos de idade e até hoje muitas pessoas usam os seus escritos, são inspirados para seguir no ministério por causa de como ele viveu a sua vida e o seu ministério. Lutero realmente foi um homem de Deus que lutou numa época difícil, e venceu para a glória de Deus. Deus tem no controle toda a história e conduziu o seu povo no retorno à Escritura e numa piedade saudável e sadia. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Forte abraço. Deus te abençoe.